espiritual, a um reavivamento, e eu espero que isso aconteça aí na sua família. Muito bem, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse 14, o tema geral da revista dos 10 dias de oração, um chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. E hoje nós vamos começar pelas 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14. Nós oramos há pouco, agradeço ao pastor Giovanni a bênção aí da oração, mas já que estamos com a Bíblia aberta, vamos mais uma vez falar com Deus. Querido e eterno Pai, oramos há pouco, mas agora paramos novamente porque abrimos a Tua Palavra. E o fato de abrirmos a Tua Palavra nos leva a um lugar santo, a um momento santo. E por favor, Santo Deus, fala ao nosso coração. De maneira clara e poderosa, o que te pedimos por Jesus. Amém. As 3 mensagens angélicas, que estão aqui, Apocalipse 14, 6 a 12, elas serão estudadas ao longo dos 10 dias e elas têm uma importância incrível que precisamos estudar. Precisamos ir ao livro Grande Conflito estudar, porque são mensagens muito profundas. Mas ela tem um chamado, as 3 mensagens angélicas têm um chamado muito grande a uma vida cristã coerente. Coloque isso na tua mente. É sobre isso que a apostila de hoje vai falar, o texto da apostila hoje vai falar. Como ter uma vida cristã coerente? Como eu sei disso? Há um texto no Antigo Testamento, no final do livro de Malaquias, em que Deus diz assim para Malaquias, no capítulo 4, olha, eu vou destruir a terra com maldição. A terra será destruída. O mal vai chegar ao fim. Mas antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, eu vou levantar um Elias, que vai pregar e vai chamar as pessoas ao arrependimento para que pais e filhos se convertam. Olha lá o finalzinho do capítulo 4 de Malaquias. Malaquias está falando, na verdade, do que viria a ser as 3 mensagens angélicas. Uma proclamação que seria o último chamado de Deus ao arrependimento. Então, Malaquias, quando entendeu como seria essa última proclamação, ele percebeu que teria muita ligação com o Elias, com o profeta Elias. E o principal movimento, a principal mensagem do profeta Elias, era uma mensagem para que o povo fosse coerente. Você lembra quando ele estava em cima do monte, diante dos profetas de Baal, e o povo estava ali assistindo, ele disse assim, sejam coerentes. Se Baal é Deus, adorem Baal. Mas se Deus do céu é o Senhor, então abandonem Baal, sejam coerentes. Quando Malaquias entendeu a última pregação para essa terra, ele viu que Elias seria uma boa ilustração. Não é que Elias vai ressuscitar e vai pregar, não. É que os últimos mensageiros, eles teriam características que Elias possuía. E aí, nas 3 mensagens angélicas, novamente, essa característica de Elias, ela é resgatada. Você lembra Elias dizendo assim, adorem a Deus ou adorem a Baal, mas sejam coerentes. Aí olha o que diz Apocalipse 14, verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então decidam, mas vocês têm outra opção. Capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então, sabe o que é que, na verdade, Deus está dizendo aqui através do profeta João? Ele está dizendo assim, olha, sejam coerentes. Esse era o chamado de Elias, esse é o chamado que o povo de Deus deve fazer nos últimos dias. Vocês têm que decidir. Vocês vão adorar ao Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas? Ou vocês vão adorar a besta e receber sua marca? Decidam, sejam coerentes. O que Deus está dizendo, e você precisa entender, é que nós precisamos viver uma vida coerente. Nós não podemos viver uma vida na igreja e uma outra na universidade. Nós não podemos viver uma vida no púlpito e viver outra nas redes sociais. Nós precisamos ter uma vida cristã coerente. Quem vamos adorar? É o Criador ou é a besta? Temos que decidir. Mas a grande tragédia é que, como seres humanos, nós não somos coerentes. Nós não somos coerentes.
Nós somos incoerentes em vários aspectos da vida. Eu lembro que um dia eu fiz um compromisso com minha filha de não comer durante um período nenhum tipo de doce, nada. E um dia alguém no trabalho me deu um pedacinho de chocolate e eu guardei lá na gaveta e estava trabalhando ali, abri a gaveta, mordi o chocolate, coloquei lá de volta o restante. E minha filha veio e ela mexe tudo ali nas gavetas e ela viu o chocolate mordido. E eu vi no olho da minha filha as palavras: papai, você não foi coerente. Nós tínhamos feito um acordo que não iríamos comer isso por um período e você não foi coerente. E aquilo me envergonhou profundamente. Mas eu vou dizer para vocês, eu queria que toda a incoerência da minha vida fosse aquele chocolate. Como eu queria que toda a incoerência da minha vida fosse aquele chocolate. Mas eu sei que eu tenho mais incoerências do que aquilo. Mas eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Talvez essa venha a ser a sua realidade, como eu quero que você seja infinitamente melhor do que eu. Mas talvez se você for sincero, você vai ter que admitir que não está sendo coerente com a maneira como você trata a sua esposa, seus filhos, seu esposo. Você não está sendo coerente com os princípios cristãos e aquilo que você ouve, aquilo que você acessa. Você não está sendo coerente com aquilo que você defende na vida cristã e aquilo que você está praticando. Então, Deus está fazendo um chamado para você. Mas, pastor, como? Como ser coerente? Aí entra a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Entenda bem, você nunca será coerente se uma ação externa não vier para transformá-lo em alguém coerente. Não é uma ação humana, não é um agir do homem. A coerência é uma ação divina no homem. E esse é um dos papéis do maravilhoso Deus Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo não é para usar a minha vida para pregar, para curar, para cantar com poder, para salvar pessoas. A grande questão é que nós olhamos só para o Espírito Santo através do livro de Atos. E no livro de Atos, o Espírito Santo é apresentado agindo, o Espírito Santo é apresentado usando as pessoas para curar, para pregar, para milhares se converterem, para ressuscitar. Porque esse é a ação do Espírito Santo no livro de Atos, agir através dos cristãos para salvar outras pessoas. Mas um dos livros que mais fala sobre o Espírito Santo não é o livro de Atos. Um dos livros que mais fala sobre o Espírito Santo, até mais que o livro de Atos, é o livro de Romanos. Então você deveria começar a estudar o Espírito Santo através da perspectiva do livro de Romanos. E é isso que eu quero convidá-lo a fazer essa manhã. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é o grito desesperado de um homem que não é coerente. É o grito desesperado de um homem que ele até sabe o que deve fazer, mas simplesmente não consegue fazer. Você deve lembrar que o verso 17, Atos 7, 17, ele diz assim: neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu queria fazer o correto, mas o pecado tomou conta de mim. Eu não vivo uma vida cristã coerente porque o pecado me dominou. E ele diz no verso 20, mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, o pecado tomou conta de mim. Eu queria viver diferente, mas não consigo. E aí ele dá o grito desesperado no verso 24, desaventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que você não está se sentindo assim, vivendo uma vida cristã assim? O pecado me dominou, eu não tenho uma vida coerente, eu não faço o que eu sei que deveria fazer. E nesse momento, quando o desespero toma conta, aí vem o maravilhoso capítulo 8 de Romanos. No capítulo 8 de Romanos, amigos, 30 vezes, vou repetir, 30 vezes aparece a palavra Espírito. Porque a solução para o homem do capítulo 7 é o Deus Espírito Santo do capítulo 8.
A solução para o homem do capítulo 7 não é se esforçar mais, não é lutar mais, não é fazer por onde, não. A solução para o desesperado homem, Josanã, que foi descrito claramente no capítulo 7, é o Deus Espírito Santo apresentado no capítulo 8. Ele é a solução. A solução para a tua incoerência, para a minha incoerência cristã, a solução para a nossa vida de fazer exatamente o contrário do que sabemos que deveríamos fazer, não é se esforçar mais, é buscar mais o Deus Espírito Santo. Então, quando a oração, a lição de hoje fala sobre a oração e o reavivamento, ela está dizendo assim, olha, você tem que buscar, através da oração, a presença e o poder do Espírito Santo, porque é Ele. Então, deixa eu te dizer, antes de você ir para o Deus Espírito Santo no livro de Atos, você tem que ir para o Deus Espírito Santo no livro de Romanos. Porque antes de dizer, Santo Deus, me usa, você tem que dizer, Santo Deus Espírito, me transforma. Porque se eu entender a transformação que o Espírito pode fazer em mim, no capítulo 8 de Romanos, eu vou poder agir com poder, como no livro de Atos. A tragédia é que nós pensamos assim, o Espírito Santo vai me usar para os de fora. Isso está claro no livro de Atos. Mas você precisa entender que antes do Espírito Santo me usar para agir, para salvar os de fora, o Espírito Santo tem que habitar em mim para me transformar. Então, antes de agir através de mim, o Espírito Santo quer agir em mim. E quando Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, ele falou isso, ele disse assim, olha, o Espírito Santo virá sobre vós, o Espírito Santo vos guiará, o Espírito Santo vos-lo-á de anunciar. Então, não é o Espírito Santo para os de fora, é o Espírito Santo em mim, primeiro em mim, para depois, através de mim, salvar os de fora. Paulo, ele vai explicar no capítulo 8, quem é você sem o Espírito. Presta bem atenção, capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quem é você sem o Espírito Santo? Você vai estar sempre pendendo para as coisas da carne e indo em direção à morte. Capítulo 8, verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois você não vai se sujeitar à lei de Deus. Quem é você sem o Espírito Santo? Você sempre vai estar em inimizade com Deus e você não vai se sujeitar à lei de Deus. Você vai até conhecer a lei de Deus. Você vai até conhecer que não se deve adulterar. Você vai conhecer que não se deve matar. Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir não adulterar. Você não vai conseguir não odiar o outro. Porque você até conhece, mas você não consegue se sujeitar à lei de Deus. Sabe quem é você sem o Espírito? Sabe quem sou eu sem o Espírito? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem somos sem o Espírito? Vamos pender para as coisas da carne, vamos em direção à morte, não vamos agradar a Deus e não vamos nos sujeitar à lei de Deus. E isso, eu e você fazemos sozinhos. Nós não precisamos de ajuda para pender para as coisas da carne, para ir em direção à morte, para não se sujeitar à lei de Deus, para não agradar a Deus. Sozinhos nós conseguimos fazer isso. Não precisa de ajuda de ninguém. Agora, se você tiver o Espírito, se o Espírito habitar em vós, sabe quem seremos com o Espírito? Capítulo 8, verso 5, a parte final do verso 5. Você vai se inclinar para as coisas do Espírito, aleluia. Se o Espírito habitar em você, se você clamar a Deus pelo Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, não mais para as coisas da carne. Se o Espírito Santo habitar em vós, verso 6, final do verso 6, o Espírito vai levar você para a vida e paz. Lembra? Sem o Espírito você está indo para a morte. Com o Espírito você vai ter vida e paz. Sabe quem seremos com o Espírito? Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus. Lembra? Jesus estava morto, sua carne não tinha vida, mas o poder de Deus o trouxe à vida. Então, esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus, através do Espírito Santo, vai vivificar vocês. Quem somos com o Espírito Santo? Vamos pender para as coisas de Deus, do Espírito, vamos numa direção de vida e paz e seremos vivificados.
Um dia, uma igreja na Inglaterra queria muito chamar Dwight Moody, um grande pregador da América do Norte, para fazer um avivamento, um reavivamento na Inglaterra. E nesse momento, as pessoas da igreja da Inglaterra não queriam. Elas estavam relutantes, não queriam que Dwight Moody saísse dos Estados Unidos. Por que tem que ser ele? Por que ele tem que vir? E uma parte da igreja queria, outra não queria. E começou um atrito. E aí, alguém que não queria que Dwight Moody fosse, disse assim, por que tem que ser Dwight Moody? Por que tem que ser ele? Será que ele tem o monopólio do Espírito Santo? E alguém que queria convidar Dwight Moody disse, não, Dwight Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio da vida de Dwight Moody. Já pensou nisso? O Espírito Santo já tem o monopólio da sua vida. Então, não diga assim, Santo Deus, me dá o teu Santo Espírito para pregar, me dá o teu Santo Espírito para curar, me dá o teu Santo Espírito para cantar, me dá o teu Santo Espírito para dar estudo bíblico. Não. Você tem que dizer, Santo Deus, eu me dou ao Espírito para que ele me transforme. Eu me dou ao Espírito. E se eu me dou ao Espírito, então Deus vai fazer coisas poderosas através de mim. Primeiro é o Espírito agindo em mim, como no livro de Romanos, para depois o Espírito agir através de mim, como no livro de Atos. Não comece pelo livro de Atos, porque as pessoas do livro de Atos já tinham passado pela experiência de Romanos. Elas já tinham a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha o monopólio da vida delas. O Espírito Santo já agia na vida delas e agora poderia agir através delas. Sabe, um problema que nós temos é que nós pensamos assim. O mundo é um campo muito grande, que precisa ser colhido. Então, o mundo é um campo, como que um campo de trigo muito grande que precisa ser colhido. As pessoas precisam ser colhidas, precisam ser salvas. Eu sou o trabalhador de Deus, que tenho que colher. E o Espírito Santo é como uma foice. Nós pensamos assim, se eu tiver o Espírito Santo, aí eu vou colher rapidinho. Vou colher o mundo, vou salvar pessoas. Está errado. O mundo realmente é um campo que precisa ser colhido. O mundo é um campo que precisa ser colhido. Eu não sou o que vai colher. O Espírito Santo vai fazer a colheita. Eu sou a foice na mão do Espírito. Você entende a diferença? Não é eu possuir o Espírito Santo, é o Espírito Santo possuir a mim. Quando o Espírito Santo me possuir completamente, cada espaço da minha vida, cada parte da minha vida, eu serei poderosamente usado pelo Espírito Santo para a colheita. Nós não vamos conseguir. Mas se eu me coloco à disposição de Deus, o Espírito Santo vai me usar. E nós iremos poderosamente participar da colheita de Deus, da missão de Deus. Pastor, como eu faço então? Você tem que ir para Lucas e ouvir Jesus dizendo: batam, peçam, clamem, porque vocês que são maus sabem dar o melhor para os filhos de vocês, muito mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Sabe, você quer algumas coisas de Deus. Eu sei que você quer, eu também quero. Alguns querem restauração do casamento, um emprego, que o filho case bem, a restauração da saúde. Peça a Deus, não tem problema. Mas Jesus disse assim, o que mais Deus quer te dar, acima de qualquer coisa, é o Espírito Santo. E ele usou uma ilustração muito clara. Vocês são maus, mas gostam de dar o melhor para os filhos. Muito mais Deus quer dar o Espírito Santo. Então, não é que Deus não queira dar, é porque nós não queremos pedir. Eu lembro que um dia uma pessoa me deu um presente. Uma pessoa da família me deu R$300 para comprar um sapato. Na época eu estava precisando de um sapato, e a pessoa disse assim, olha, está aqui um presente, R$300. Isso foi há mais de 10 anos atrás, e R$300 era muito dinheiro. E eu disse assim, olha, eu nunca tive um sapato de R$300, hoje eu vou ter. E fui no shopping comprar um sapato de R$300. Era o melhor sapato do shopping.
Quando eu estava em direção à loja para comprar o meu sapato de R$ 300, eu passei numa loja, tinha uma vitrine bonita, com um vestido, no manequim tinha um vestido de uma garotinha de 2 anos de idade, era a idade da minha filha na época. Vestido lindo, branquinho, com corações prateados, e eu não resisti, entrei na loja, comprei o vestido e fui comprar o meu sapato de R$ 70, que foi o que sobrou. Mas como você acha que eu voltei para casa com o meu sapato de R$ 70 e o vestido lindo da minha filha? Eu voltei feliz da vida. E olha que eu sou muito mal, mas eu quero dar o melhor para minha filha, muito mais. Deus quer dar o Espírito Santo a quem pede. Então peça. Mas não peça o Espírito Santo para dar estudo bíblico. Antes de pedir o Espírito Santo para ir dar o estudo bíblico, peça o Espírito Santo para transformar cada espaço do seu coração, cada espaço da sua mente. E quando você for dar o estudo bíblico, você já estará com o Espírito Santo. Peça a Deus o Espírito Santo para tratar melhor sua esposa, para tratar melhor os seus filhos, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E quando você for pregar, cantar, você vai estar cheio do Espírito Santo e Ele vai usar você poderosamente. Quero fazer um convite para você essa manhã. Quantos querem dizer, Santo Deus, eu me dou ao Espírito? Que Ele tenha cada espaço na minha vida, que Ele me domine completamente, que eu seja poderosamente usado por Ele. Se esse é o seu desejo, levante as suas mãos. Eu quero orar com você. Querido eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, muito obrigado pela perspectiva do Espírito Santo no livro de Atos e também no livro de Romanos. Eu me dou ao Espírito Santo essa manhã mais uma vez, para que Ele me use de maneira poderosa, mas comece a agir em mim, para depois agir através de mim. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.